eu converso com o Dr. Hidetoshi Shikiriyama, médico ginecologista e obstetra. Doutor, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que esse assunto é bastante importante para mulheres grávidas, né? Onde essa tipo de patologia pode levar até a morte, tanto para a mãe como para o feto. Então é bom abordar para a pessoa entender de uma forma mais simples possível, para que entenda, né, sobre esse assunto. E ninguém espera ter uma situação como essa na gestação. Todo mundo espera passar de modo tranquilo pelas 40 semanas aí de gestação. Exato. E eclâmpsia e pré-eclâmpsia tem a ver com pressão alta, né? Exatamente. Porque a paciente, de princípio, eu acho que a paciente, em geral, deve fazer um tipo de uma prevenção, né? Pois exame de sangue, né? Exame de glicemia, colesterol, ureia, creatinina, transaminase, TGO-TGP e o exame de urina. Por quê? No começo da gestação pode ser que seja normal, mas depois pode começar a complicar. Entendeu? Tem pacientes aí que vão fazer um pré-natal, tudo bem no início, mas depois começa a dar alteração da pressão arterial, né? A pressão dela que seria 11/7, de repente, até a 20ª semana, pode apresentar uma pressão de 14/10, mas que começa a aumentar. Esse tipo de pressão arterial aumentada pode causar tal de pré-eclâmpsia. E é muito perigoso. Isso porque pode afetar até o bebê. Entendeu? Esse bebê pode correr um descolamento, porque é decorrente da pressão arterial e decorrente também da proteinúria, né? Proteína na urina. Porque quando ela tem uma pressão alta, somente pressão alta, a gente não considera como pré-eclâmpsia. Eu considero pré-eclâmpsia quando ela tem proteinúria, né? E, normalmente, esse tipo de patologia dá no primeiro trimestre, vamos dizer assim. Primeiro. Né? E após, quando completa a partir de 35 anos, já uma gestante, vamos dizer assim, idosa para a gravidez, né? Que ocorre maior índice de pressão alta e que dá suas complicações. Mas no começo, tratando, sempre dá um resultado satisfatório. Sim. Tem que acompanhar, o médico deve sempre pedir algum exame necessário para que não instale a pré-eclâmpsia. Porque sabe que tem pré-eclâmpsia e eclâmpsia, né? Então precisa tomar muito cuidado. A pré-eclâmpsia pode evoluir para eclâmpsia. Exatamente, pode evoluir para eclâmpsia, que é bem pior. Porque na eclâmpsia, normalmente a mulher pode ter convulsões, né? Entendeu? Hipergastalgia, ela pode ter cintilante visual, pode ver tipo estrelinha, né? Obesidade, pode, no caso, da síndrome metabólica, que ocasiona obesidade, alguma alteração relacionada com excesso de gordura. Tudo isso... Engordar muito na gestação já é fator de risco? Já é fator de risco. Tá. Então, a mulher não pode engordar muito, não. Tá. Então, mesmo se é uma paciente, uma mulher mais magrinha... Exatamente. Engordar muito na gestação, porque às vezes há essa permissão, muitas vezes, né? Pensa-se assim. Exato. Porque é muito magrinha, então... Não, mesmo magrinha não pode ganhar tanto peso na gestação, porque abre espaço para uma desordem como essa. Não é porque ela é magra que está tudo bem. E não é porque ela é obesa que tudo bem. Isso é muito relativo. Tá bom. Né? Tem mulher que é, por exemplo, magrinha, o nível de colesterol, glicemia normal. Né? Ou alterado, no caso. E mulher obesa, às vezes tem colesterol alto, uma glicemia um pouco mais alta, que precisa tomar muito cuidado. Tá, perfeito. Então, você falou do que pode colocar em risco, né? O adequado, o melhor seria, antes de engravidar, fazer o que a gente chama de planejamento e Exatamente. checar a saúde antes de engravidar? É que ela seja importante fazer o check-up. Tá. Quer dizer, não é só para de gravidez, como qualquer tipo de patologia, né? Entendeu? Você, tomando um certo cuidado, você vai evitar que você tenha alguma enfermidade. Por isso que eu, particularmente, na minha clínica, eu sempre peço exame pré.
Como o paciente fala, eu peço todo o exame necessário Ótimo. para que não ocorra complicações futuras, Tá. né? E já aconteceu uma paciente minha, há muitos anos que ela passa comigo, né? Ela tinha preço normal, 11 por 7, 10 por 6, 12 por 8 e tal. E ela engravidou, né? Durante o período de gestacional, o que aconteceu com ela? No primeiro trimestre, vamos dizer assim, está normal. Depois de um certo, começou a aumentar a pressão dela, né? Começou a ter dor de cabeça, que essa dor de cabeça decorrente da hipertensão não é dor de cabeça comum, normal. Por que não é normal? Porque quando a pessoa tem dor de cabeça, é decorrente de quê? Relacionado com uma hipertensão intracraniana, né? Então aumenta a pressão do crânio e começa a ter dor de cabeça, que às vezes não adianta nem tomar medicamento analgésico para melhorar. Aí, no caso, a gente já parte por terapia, né? Chamado sulfato de magnésio. A gente dá que é muito útil para a pessoa que tem, ou para a mulher que tenha pré-eclâmpsia, né? E também associa com cálcio, etc. E protege a mulher contra a pré-eclâmpsia. Tá. Vou colocar aqui situações para a gente entender, doutora. A mulher engravidou, nunca teve pressão alta, pressão sempre Exatamente. normal, está fazendo acompanhamento e, pelo que você está me dizendo, em toda consulta ou um pré-natal bem feito, inclui, com certa frequência, aferir pressão Claro, dessa mulher isso é grávida. importante. Tá. Muito importante na fase para evitar pré-eclâmpsia, né? Porque pré-eclâmpsia, você sabe que aqui no Brasil, né, que a mulher que tem pré-eclâmpsia, ela até ocasionou até complicações, até convulsões, como eu falei anteriormente, né? Pode ter inchaço, pode ter hepatopatia, pode ter problema renal, né? E edema no corpo, principalmente nos membros inferiores. Isso daí mata a paciente, entendeu? Por isso que tem que tomar muito cuidado em relação à pressão arterial. E também em relação à proteína urinária, né? Era aí que eu queria chegar. Em que momento, então, o paciente, estou imaginando aqui que toda vez que se afere a pressão, está sempre boa a pressão. Exatamente. Não houve alteração, segue o mesmo padrão. Em que momento pedir exames mais específicos? Você falou da proteinúria, é um exame de urina, né? Exatamente. Tem a urina 24 horas também, tem uma Exatamente. série de ferramentas que os médicos A gente podem lançar a observa, mão. né? E, inclusive, tem outro fator também, que nessa proteinúria, né? Tem também, chama-se análise de plaquetas. Faz exame de sangue na mulher, que tem que acompanhar, né? Entendeu? Chama-se plaquetopedia. Aí tem uma plaqueta normal, vamos dizer, de 100. De repente, o nível de plaqueta vai caindo. Também faz parte do quadro de pré-eclâmpsia? Faz parte de pré-eclâmpsia, entendeu? Que chega um ponto que tem que fazer uma cirurgia de urgência. Para encerrar a gestação. Exatamente. Principalmente quando chega mais ou menos 7 meses de gravidez. Tá. Aí tem que interromper. Porque a plaqueta, sabe que ela é antiagregante plaquetário, no caso, né? Quer dizer, ele pode ocasionar hemorragia na paciente. Por isso, quando for você meter uma cirurgia, por exemplo, na casa de urgência, não faz hack, né? Faz mais nesse geral. Isso também por causa do sangramento. E pode levar uma complicação para a mulher. Muito importante. E também, essa dor de cabeça que ela apresenta pode até AVC, acidente vascular cerebral. Então, qualquer sintoma na mulher grávida precisa ser avaliado por um médico, então tem que ter contato. Exatamente. O ideal é a gente ter contato com o nosso obstetra, o nosso médico, né? Porque, uma dor de cabeça que para qualquer pessoa pode não ser nada, na grávida pode ser sinal de que algo não está indo 100%. Exatamente. Entendi. Agora, pensando na mulher que não tem nenhum sintoma, nada acontecendo diferente na gestação, toda vez que você aferiu a pressão, não tem pressão alta. Pensando numa gravidez indo bem, tá indo lisa. Qual é o momento chave que estava indo tudo bem, mas a partir de agora a gente tem que olhar mais atento, porque é quando é a época da gestação que mais acontece eclâmpsia ou pré-eclâmpsia? Exatamente. Quando a mulher vai normalmente, né, clinicamente vai indo bem, se tiver
um certo ponto, ela tiver alguma sintomatologia, né, a gente precisa fazer exame, né? Entendeu? O exame de sangue para ver como está a plaqueta, como está a urina dela, né? Para verificar se tem algum comprometimento no caso, de edema que ela pode apresentar no próprio corpo e tal. Ah, Então, até o inchaço, então, exatamente, precisa ser inchaço, edema avaliado. corporal, né? E é necessário fazer exame sim. E quando estiver entrando na causa de pré-eclâmpsia, a gente normalmente procura fazer exame de sangue também, né? Entendeu? Para ver como é que está. Porque isso pode afetar o quê? O bebê. Então, o O bebê exame pode até morrer nesse sentido aí. mãe e bebê, né? Mãe e o bebê. Então, acho que dos exames que eu imaginei aqui, que eu pensei, o que é mais trabalhoso, porque é chato de fazer, seria a coleta de 24 horas da urina. O Exatamente, é. resto, a coleta simples, faz sangue ou simplesmente coleta ali a urina, como todo mundo já colheu uma vez um exame de urina, e faz a análise e não demora tanto para entregar de volta esse resultado. Exatamente. Aí, às vezes, como é proteinúria, não precisa de 24 horas. A gente, cadê urgente, faz em uma certa de urgência. Tá. Né? Eu, por exemplo, tinha uma paciente minha que tudo normal, estava correndo, era o terceiro parto dela. Terceiro, né? O anterior, ela teve um caso de hipertensão, no segundo caso, tem tudo normal. De repente, a pressão dela começou a aumentar, né? Aí eu falei para ele, vamos internar, né? Fazer uma investigação que está acontecendo com você. Chegam lá, a plaqueta dela estava 80. Eu até 120, 140, por aí. Aí, falei assim, bom, tá meio esquisito, sintomas clínicos, né? Começou a inchar, começou a ter dor de cabeça, epigastralgia, quer dizer, tinha dor no estômago, inchaço, né? Taquicardia. Aí fizemos um exame de plaqueta, aí estava, em vez de estar 100, estava 70. 2 horas, hein? Aí eu pensei, deve estar errado esse exame aí. Como que vai diminuir tanto assim? Depois eu solicitei por mais 3, 4 horas, solicitei outro exame de plaqueta. Estava 40. E aí? E aí? Então ela podia quase morrer por causa disso aí, né? Da coagulopatia e tal. Aí, bom, vamos operar, né? Eu ainda fiz uma cesárea para ela, né? Com isso geral, para não Com ocorrer anestesia geral? geral, porque no caso de plaquetopenia, não pode fazer hack. Se não tem Tem que hemorragia. evitar. Tá Porque se bom. dá hemorragia, se a pessoa se faz pulsão na coluna e dá hemorragia, não é possível oral. Então ela fez uma cesárea e, graças a Deus, o bebê e ela evoluiu muito bem. Quantas semanas, mais ou menos? Ela está mais ou menos com 37 semanas, Tá, mais ou menos, né? tá. Porque não pode passar. Às vezes você vai protelando, o que acontece? Tá, e o tempo de espera pode ser a vida, né? A vida dela e do bebê. do bebê. Ocorrência de ciclomia de placenta, por causa da pressão. É mais comum acometer, então, mulheres acima de 35 anos, mas eu tenho acompanhado casos de mulheres bem jovens, assim, bem dos 30 abaixo, com diagnóstico aí de pré-eclâmpsia, acompanhando a gestação de alto risco, né? Então, aumenta o Exatamente, risco da acontece. gestação. Por exemplo, se ela tiver uma predisposição genética na família, que tem pressão alta, e ela também tiver um pouco de pressão alta, a tendência é realmente complicar. Porque pré-eclâmpsia normalmente acontece, né, jovem também. Não é só pessoa acima de 35 anos. Porque 35 anos para cima é mais complicado, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então o médico acompanha de uma forma mais intensiva, entendeu? Medir a pressão dela, pedir algum tipo de exame. É o que eu faço. Eu tenho um protocolo também para DEG, ou doença hipertensiva gestacional. Então, o paciente marca conta de pressão, ela vê a sintomatologia clínica, se melhorou, piorou, né? Porque se você tiver um fato assim que ir acompanhando e estiver evoluindo bem, para quê? Não tem o que preocupar. A partir do momento em que alterou o número ali na pressão que a senhora feriu, já começou a tomar remédio. Claro, E não é um remédio igual ao que se toma quando não está grávida.
Porque os remédios da pressão, grávida não pode tomar, tem que tomar os específicos para gravidez. Exatamente. Queria que você falasse sobre isso. Aham. Então, claro, não pode se automedicar. Nunca E deve. depois, nunca deve, Nunca. né? Mas e depois de ter colocado esse remédio na rotina, você precisa ver se esse remédio foi suficiente. Agora é o seguinte, quando o paciente está com hipertensão, claro que ela vai ter que tomar um medicamento antihipertensivo. E hoje em dia existe medicamento de primeira linha para alterar essa diminuição dessa pressão arterial. Seria Aldomete, Desdalazina. Isso pode se associar também com sulfato, magnésio, para poder exatamente, não para diminuir pressão, mas para evitar convulsões. Né? Então, convulsão, a paciente grávida é muito perigoso. Porque isso também, se não tiver um tratamento específico, ela pode o quê? Afetar o bebezinho. Por que afeta o bebê? Porque ela pode ter um descolamento de placenta, porque atua diretamente. Né? Porque o sangue vai do útero, placenta e para o bebê. Então, pode ocorrer uma vascularização. Então, o neném pode ocorrer um sofrimento e óbito. Então, por isso é importante avaliar e cuidar bem da paciente. Por isso que a paciente tem que procurar um médico responsável, né, que possa acompanhar o caso. Você falou de convulsões. Então, você falou que eclâmpsia, que é o agravar da pré-eclâmpsia. Exatamente. E que a eclâmpsia traz convulsões. E aí, uma dúvida curiosa. Porque uma convulsão de eclâmpsia é diferente de uma convulsão de uma paciente que possa ter epilepsia, por exemplo. Exatamente. É diferente. Porque como a paciente tem porque pré é pré-eclâmpsia. Eclâmpsia já é o caso mais complicado da eclâmpsia. Então, a paciente pode apresentar chama síndrome HELP. Entendeu? Esse síndrome HELP, quando ela existe, tem uma convulsão extrema, que acabamos de falar aí que não é crise epiléptica, é diferente. É porque é alteração da pressão arterial, né? É para apresentar algum problema neurológico, cerebral, aumento da hipertensão intracraniana, né? Pode ter um derrame, é coisa grave. E depois pode ter edema no corpo e tal, e membros inferiores, né? E atinge até a parte hepática, entendeu? Dá uma hepatotoxicidade. E também a parte do renal, rim, e pode atingir também, porque é uma insuficiência renal, coisa parecida assim. Por isso é importante, nessa fase do regime de HELP, fazer o quê? Tratamento clínico especial, intensivo, né? Para evitar a síndrome HELP de acontecer. Uma vez que ela acontecer, é finalizar essa gestação. Vai para o parto. Mas tem um detalhe. Paciente que tem síndrome de HELP, né? E tem convulsões graves, não se pode fazer procedimento cirúrgico logo em seguida. Entendeu? É ter convulsão agora e chegar, vou colocar no centro cirúrgico operado. Não pode. Tem que guardar até o estado clínico dela estabilizar. Tá, entendi. Né? Então, é um tipo de patologia que a mulher precisa se preocupar muito, viu? Não pode passar assim indiferente. Então, isso pode mudar até a maneira como esse bebê vai nascer, porque a gente tem uma ideia de romantizar, e eu acho que precisa, num determinado momento, a via de parto, de planejar. Então, tem mulheres que passam a gestação inteira planejando um parto vaginal. Então, precisa se preparar para isso. Hoje tem um monte de profissionais, fisioterapeutas, que trabalham essa parte pélvica para que a mulher consiga dar à luz dessa forma e, assim, realizar esse sonho. Mas é só se tudo estiver indo muito bem, porque pela nossa conversa aqui, eu já entendi que se precisar interromper essa gestação, é com cesárea, não dá nem para induzir, tentar, é uma coisa, pode ser uma urgência ou uma emergência. Não deixa de ser, porque vamos correr risco da mulher, porque então ocorre a alteração hematológica, né? Entendeu? Então, ela está com pressão alta, que não está melhorando, mesmo sulfatando magnésio, né? Mesmo com remédio, não está melhorando. Não melhora. Entendeu? Aí que é parte realmente para cesárea, que é muito mais seguro para a mãe e para o bebê.
Entendeu? Senão, os dois podem ir a óbito. Isso aqui é muito perigoso. Né? Então, o Brasil pode ser considerado o primeiro país do mundo que tem casos de eclâmpsia. Entendeu? Então, a gente procura sempre tomar mais cuidado. Né? Como falei para você anteriormente, fazer o protocolo. Tá. Tem um protocolo a ser seguido para dar segurança para Exatamente, essa segura gestante. o paciente acompanha Tá. e anota todas as, né, a sintomatologia, sinais, no caso, né, que ela apresentar. Às vezes isso acontece, uma pressão alta na gestação, uma hipertensão na gestação, pode acontecer já na primeira gestação. Já. Se você teve na primeira, ao engravidar pela segunda vez, já trata como risco aumentado ou espera para ver se vai ter pressão alta de novo? Isso é muito relativo. Porque na primeira, normalmente quando ela engravida, na primeira gestação, porque normalmente daí na primigesta, hipertensão. É mais comum Mais da comum na primeira gestação. Primeira gestação, entendeu? Então, a gente procura tratar e fazer, né, tomar cuidado na segunda gestação. Porque na segunda gestação pode ser mais complicado ainda. Pode Então, acontecer. pode acontecer, Pode sim, acontecer, nas demais gestações. demais gestações, né? Eu tinha uma paciente, né, que ela não poderia ter, seria, no caso, o terceiro filho dela. 2 filhos anteriores a ter problema de pré-eclâmpsia, né? No terceiro, eu falei assim, olha, para o marido, né? Aí quando, ela ficou no UTI, quase faleceu. Então eu falei assim, ó, não poderá ter outro nenê, porque ela tem tendência para ter eclâmpsia novamente, né? E tudo bem, e passou. Então ele ia fazer vasectomia para não engravidar a esposa. Esperou um ano, não fez vasectomia, engravidou a paciente, a esposa. Engravidou a esposa entrou em eclâmpsia, não entrou em pré-eclâmpsia. E foi para a UTI quase e faleceu. Ela perdeu o neném com 3 meses de gestação. Abortou. Perdeu? É. E ela quase foi também, ficou quase 10 dias na UTI. Eu tinha falado para ele, não pode. A gente acompanha, né? Já conhece a paciente. Claro. Então, não, Essa família, né? fica da família, né? Então, a gente sempre procuramos orientá-lo. Legal. Então, sempre bom orientar. Agora, essa paciente que fica mais em UTI, e daí não dá para fazer tudo aquilo que a gente também sonha em fazer, né? Exatamente. Que é, o bebê nasceu ainda conectado com o cordão umbilical, vem para o colo da mãe, para fazer golden hour. Então, se não tá... Isso tudo que eu disse só acontece se a criança tá bem, se a mãe tá bem. Claro. Se não tá, pula essa etapa. Então, você perde essa oportunidade de fazer para tudo ficar bem e poder fazer num momento seguinte, a gente entende, mas nós estamos falando aqui de um cuidado que precisa ser rigoroso, não é brincadeira, pressão alta na gestação e todas as consequências e tudo que pode acontecer. Porque eu tenho a experiência, né, de muitos anos aí, né, que eu trato. E eu tenho vários casos, 20% das minhas pacientes tiveram pré-eclâmpsia, mais ou menos. Eu tratei ela rigorosamente. Né? Felizmente, não deixei complicar. Com seu protocolo. Protocolo. Você falou que tem um protocolo. Qualquer coisa, ela chega lá e diz, estou com isso, né? Não estou sentindo bem, estou de cabeça, eu estou vendo estrelinha, né? Eu estou com falta de ar, né? Minha urina está esquisita, estou com proteinúria, né? Então, tudo isso aí a gente utiliza, porque tem uma pessoa que tem medo da magnésio, né? Se for magnésio, sulfatar. Ele não dá contraindicação nenhuma, esse magnésio. Ele só protege a mãe, né, contra convulsões. Ele praticamente ajuda, né, na hipertensão, né? Então, ele ajuda na parte de combater esse tipo de convulsões. Se dá alguma alteração de sulfato de magnésio, no caso, né, que é um bom medicamento, se tiver como se uma reação, ele dá carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio ele é antídoto. Sulfato de magnésio. Ele já sente bem. Eu já fiz várias vezes isso aí, né? Tá.
Qual é a chance de depois da gestação... Deu tudo certo, o doutor não complicou. Teve sim uma hipertensão gestacional, Certo. mas não complicou, acompanhou direitinho, o paciente fez todo o protocolo, seguiu, bonitinho. Qual a chance de depois essa mulher desenvolver hipertensão ou a gente fica ainda num estado diferente, né? Quando a gente dá à luz, a mulher ainda fica diferente, passa pelo puerpério, que tem uma série de questões hormonais e Exatamente. físicas e psicológicas. Qual a chance da hipertensão continuar para essa mulher? Então, gestando, não, a mulher, né, não continuar com a hipertensão, ela pode apresentar uma síndrome metabólica. Tem que cuidar. O quê? Obesidade. Ingestão de muito açúcar, né? Então vai ter que cuidar da alimentação, porque Da alimentação, ter tido exercício físico. essa hipertensão na gestação significa que o corpo tem uma tendência Tendência, à mas tem que hipertensão. cuidar. Tá. Se não cuidar, qualquer coisa da nossa vida, se não cuida, complica, né? Não é verdade? Sim. Então, a gente tem que procurar cuidar do nosso corpo, de uma forma ou outra. A gente sabe que existem, né, tem a maneira espontânea da gestação e tem através das técnicas que a gente tem hoje, né? Então, da fertilização, a reprodução humana é uma área Exatamente. que expande cada vez mais aí, né? Enfim, é uma área em franco crescimento, porque a gente deixa hoje os casais já casam mais tarde. Aí a Exatamente. gente já deixa para pensar em ter filho mais tarde. Exatamente, prorrogar o filho. E a idade da mulher é fator importantíssimo na gestação. Exatamente. Tem alguma relação aqui com casos de FIV, gestação através de FIV e maior ou menor acometimento por eclâmpsia e pré-eclâmpsia? Veja bem, normalmente, o caso da pré-eclâmpsia, quem tem uma gestação gemelar, ou isso é maior, então é pré-eclâmpsia. Agora, veja bem, uma mulher que acima de 35 anos, né, ela vai ter uma dificuldade de quê? O hormônio dela vai diminuindo, né? E esse tipo de hormônio, o útero vai ficando um pouco mais, vamos dizer assim, preguiçoso, né? O ovário vai atrofiando, então vai pular menos, né? Então a tendência realmente é complicar mais a pré-eclâmpsia. Vamos acompanhar a pergunta que chega do Fabrício, de Araraquara, interior de São Paulo. Boa tarde. Pré-eclâmpsia desde 22 semanas de gestação, com cefaleia de moderada a intensa diariamente, epigastralgia diária, e ele te pergunta: quando interromper a gestação? O limite máximo dentro do aceitável, para que fique tudo bem aí. Tô entendendo a angústia do Fabrício, para que fique tudo bem com esse bebê. A gente não sabe em que pé que está essa gestação, né? Pré-eclâmpsia desde 22 semanas, mas quantas semanas são agora? Eu acho que a gente não tem essa informação. Exatamente, porque a pré-eclâmpsia pode surgir a partir de 20 semana. 20 semanas, né? Que é complicar. Então, esse período todo, ele pode ter, o médico pode tentar reverter o quadro dos medicamentos hipertensivos, dos magnésios, para ver se, né, possa alcançar sua maturidade fetal. Né? Alcançando a maturidade fetal, né, o pulmão do nenê estiver apto, né, para se operar, porque pode dar síndrome de angústia respiratória, que pode ter problema de diminuição de sufoctante, então diminuir, né? Então precisa aumentar. E quando chegar um ponto ideal, através de ultrassonografia, exame de sangue, a gente pode interromper, porque com 22 semanas, eu já tive caso de paciente assim, né? De ter problema de pré-eclâmpsia, ser operado e está bem. Até gemelar eu tive, né? Então, questão de quê? Cuidados. Se tem cuidado, você resolve. Porque não é só porque ela está com pré-eclâmpsia que vai complicar. Então, também não tem um número mágico de semanas. Cada dia dentro da barriga da mãe, quando tudo está bem, cada dia é importante, o bebê vai crescendo e vai amadurecendo. Mas tem uma questão pulmonar que a gente vence, que dá um respiro para a mãe, mesmo que for prematuro, que é 34 semanas? Não. 35 semanas em diante.
mais ou menos. 35 semanas. Você já dá aquele alívio, né? Ainda não é o ideal, Exatamente. né? Não é um bebê a termo, como vocês chamam, que é a partir de 37? É, 30. 37 semanas que normalmente intervém a paciente. Isso. Né? Porque, veja bem, antes de qualquer conduta, né, eu particularmente, eu costumo dar corticoide para a mãe. Para amadurecer o pulmão da criança? É, para Então, facilitar. é ainda uma estratégia. Então, É uma estratégia. é uma estratégia, porque se você estiver na iminência de ter um parto prematuro, Prematuro. Né, pode ser que seja o melhor para essa família. Exatamente. Então, você dá o remédio, amadurece mais rápido o Rápido. pulmão da criança e você vai mais tranquilo para esse parto. Deixa eu deixar os contatos aqui do doutor, então, antes de me despedir dele, @dr.iditoshi, @dr.iditoshi. O WhatsApp é 11 99633 2078. Doutor, obrigada por ter vindo. Volte outras vezes. Adorei o Eu bate-papo. que agradeço bastante, né? Porque normalmente esse tipo de assunto é bem extenso, né? Tem muita coisa. Né? Acho que Porque- deu para a gente abordar, principalmente, acho que mostrar quão importante é estar de olho, ficar Tá de olho. ligado, não vacilar. Sempre procurar, né, os cuidados da paciente. Sempre. Legal. Você cuidando bem da paciente, vai tudo bem. Obrigada, viu, doutor? Obrigado a você, agradeço muito.